Caríssimo Diácono Pedro, seminarista Reginei, caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, também os que celebram conosco através das nossas redes sociais. Este quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria, ou em latim, Domingo Letare, por causa do convite que ressoa desde o início da celebração de hoje: rejubila-te, Jerusalém, alegra-te, cidade santa, porque o Senhor está próximo. Já se aproxima a grande festa da Páscoa e nós somos chamados então a contemplar desde já a salvação que o Senhor nos trouxe. Ainda que a nossa alegria seja contida, porque ainda não estamos na festa, mas nós somos chamados a nos alegrar, porque nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos envolve no seu abraço tão divino e tão humano. Por isso hoje também a liturgia permite uma das 2 vezes no ano em que se pode usar esta cor que estamos usando hoje, o róseo, que é uma mistura do roxo com o branco e que simboliza de algum modo esta alegria. A nossa alegria é Jesus e nós somos chamados a nos alegrar exatamente neste abraço do Pai que nos ama. Escutamos no Evangelho um trecho muito conhecido e bonito do Evangelho de Lucas, uma das parábolas da misericórdia, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. São 3 parábolas que Jesus conta: da ovelha perdida, da moeda perdida e esta que nós acabamos de escutar, chamada popularmente de parábola do filho pródigo. Mas, prestando atenção nas palavras de Jesus, nós percebemos que o melhor nome para essa história deveria ser outro: a parábola do Pai misericordioso, ou a parábola do pai com seus 2 filhos. Esta parábola, contada por Jesus, nos apresenta a cara do Pai, o rosto do nosso Deus. E mais do que isso, Jesus nos apresenta o coração do Senhor, o coração de Deus. Se alguém quiser conhecer como é que é o coração do Senhor, basta prestar atenção nas palavras dessa história contada por Jesus. Apesar de ser uma história tão conhecida, sempre que a ouvimos, nós ficamos desconcertados com aquilo que Jesus nos apresenta. E Lucas, na sua maestria literária, nos apresenta detalhes interessantíssimos dos gestos, dos silêncios e também das palavras. O pai tinha 2 filhos e ambos os filhos não conheciam o pai que tinham. De algum modo, como diz aquela conhecida canção, é preciso sempre aprender mais de Deus. É preciso aprender um pouco aqui, é preciso aprender um pouco ali. É preciso lembrar que Deus sempre cuida de mim e de nós. E então nós vemos que esse Pai nos dá plena liberdade. E é impressionante perceber, e quando o filho mais novo chega para o pai e fala: me dá aí a parte da herança que me cabe, eu vou embora, vou para o mundo, eu quero fazer uma experiência longe de casa. O pai não repreende, o pai não lhe dá bronca, simplesmente faz aquilo que o filho deseja, permite que o filho faça aquela experiência. E na vida é assim: algumas coisas nós aprendemos por amor, outras nós aprendemos pela dor. E aquele rapaz
Enquanto ele tinha dinheiro, ele aproveitou a vida intensamente. Ele viveu como se não houvesse amanhã. Gastou tudo que tinha. Só que o dinheiro acabou. E ele chega no fundo do poço. E no fundo do poço mesmo, gente. Porque nem a lavagem dos porcos ele podia comer. Ele perde completamente a sua dignidade de gente, de filho. E aí é a consequência que o pecado faz na nossa vida. Ele faz nos esquecer quem nós somos. E muitas vezes nós nos esquecemos quem nós somos e de quem nós somos. Nós somos filhos desse Pai misericordioso, que nos envolve com esse abraço redentor e restaurador. E aí o filho, no fundo do poço, lembra do pai e fala: puxa vida, na casa do meu pai não é assim. Meu pai não trata nem os empregados desta forma, que dirá a mim que sou seu filho. Vou voltar para casa. E ele ensaia um discurso para dizer para o pai, pedindo perdão. Enquanto isso, em casa, o pai esperava pelo filho. Jesus não nos diz quanto tempo, se foram dias, se foi uma semana, se foram semanas, se foram meses, se foram anos. Mas o pai ficou esperando pelo filho voltar e tinha essa esperança de que um dia o filho voltasse para casa. E quando ele ao longe avista o seu filho chegando, ele não espera em casa. O pai sai de casa para ir ao encontro do filho. E abraça o filho, beija, o envolve no seu abraço restaurador. E o filho nem precisa falar nada daquilo que ele tinha preparado. E o pai também não diz nada, porque naquela hora não era hora de dar bronca, era hora de simplesmente acolher. E é isso que o pai faz. Acolhe e restitui a dignidade perdida. Anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova. Ele de novo é filho. Ele está em casa com o pai e reconhece o pai como pai. Mas, enquanto isso, na Bate-Caverna estava o filho mais velho, que também não conhecia o pai como pai. Ele tinha uma relação de empregado e patrão com o pai. Ele apenas cumpria as normas, as regras, fazia tudo simplesmente por obrigação, mas infelizmente não conhecia o pai que tinha. E pior, não reconhecia o seu irmão como irmão. Ele escuta o barulho da festa e pergunta: mas o que está acontecendo? E aí dizem para ele: é seu irmão que voltou. E de novo o pai sai de casa, agora para ir ao encontro do filho mais velho. E o filho mais velho diz: este teu filho, que gastou todos os teus bens, você faz essa festa para ele, e para mim que estou aqui sempre contigo, nem um cabritinho o Senhor matou para a gente festejar? E o pai lembra ao filho: este teu irmão, ele recorda, ele é teu irmão. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, nós não entendemos esse Deus misericordioso que nós temos, e o nosso olhar vai julgando as pessoas, só que a gente nunca sabe, como eu já disse outras vezes, coração dos outros é terra que ninguém entra. E o pai então lembra a dignidade que aquele filho tem. Nós hoje somos chamados a pensar: qual desses filhos nós somos? Podemos ser qualquer um deles, e ao longo da nossa vida, nós podemos ser o filho mais velho, outras vezes o filho mais novo. E é interessante perceber que Jesus não termina a sua parábola com ponto final, mas com reticências. Nós não sabemos o que aconteceu.
se o filho mais velho entrou na festa ou não, se o mais novo mudou de vida ou não. E uma vez eu escutei uma história sobre essa parábola, que alguém resolveu continuar a história e disse mais ou menos assim, que depois daquela festa, o filho mais novo ainda ficou um tempo em casa, mas depois ele saiu de casa novamente, pediu para o pai a parte da herança, foi para o mundo, gastou tudo novamente, chegou no fundo do poço, lembrou do pai, voltou para casa, e o pai estava novamente o esperando, mas dessa vez não tinha um novilho gordo para festejar, porém o pai comemorou com um cordeiro assado. E depois de um tempo, aquele menino sai novamente de casa, gasta tudo, chega no fundo do poço, se arrepende e volta para casa, e ali estava o pai esperando. E tem festa novamente, mas agora já não tem novilho, não tem cordeiro, mas fizeram um bom frango caipira para comemorar a volta do filho. E o que acontece de novo? O menino sai de casa, pede de novo a herança, gasta tudo, se arrepende, volta para casa. E agora a festa é com uma codorna, mas a festa. É impressionante perceber que Deus sempre fará festa para nós. Ele está sempre à nossa espera. Muitas vezes nós desistimos dele, mas ele não desiste de nós. Essa é a nossa esperança. Deus não desiste de nós. O Papa Francisco lembra constantemente: Deus perdoa sempre. Nós é que nos esquecemos de pedir o seu perdão. Nós é que esquecemos de reconhecer que nós somos necessitados dessa misericórdia do Pai. Mas Ele está nos chamando, Ele nos espera, está de braços abertos para nos acolher. Como diz São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos, se alguém está em Cristo é uma criatura nova. O que era velho passou, o mundo velho já não existe mais, tudo é novo. Quaresma é tempo de reconciliação, é tempo de renovação interior, que nós não percamos essa oportunidade. E não importa se nós já estamos há muito tempo longe da casa do Pai, se nós nos esquecemos que Ele é o nosso Pai, é tempo de voltar para casa. E nós que estamos em casa, na casa do Pai, mas que não conhecemos o Pai que nós temos, e não reconhecemos os nossos irmãos como nossos irmãos, é tempo também de permitir ser acolhido por este abraço restaurador do Pai misericordioso e recomeçar a nossa vida. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido, este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus,
Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde... Bem bonito, todo mundo cantando. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei.